Olá, meus irmãos, minhas irmãs do canal, que Deus abençoe. Espero que vocês estejam gostando aí do canal. Fiz esse canal por uma direção de Deus, certo? Para compartilhar um pouco o que Deus tem revelado na minha vida, para debater alguns aspectos questionáveis, alguns assuntos de difícil interpretação na Bíblia, temas que divergem opiniões, certo? E sempre defendendo a vida com Deus, sempre reconhecendo a autoridade de Deus, que tudo vem de Deus. Nada, como em Eclesiastes lá fala, nada acontece debaixo do sol sem o consentimento de Deus. Então, se nós estamos hoje aqui compartilhando esses vídeos, com certeza é porque Deus está nos permitindo. Hoje eu gostaria de debater com vocês um outro assunto bem polêmico aqui na nossa palavra de Deus. Ou melhor, um assunto não digo nem polêmico, um assunto que com certeza muita gente não entende o porquê. Hoje nós vamos falar sobre circuncisão. E vamos falar um pouquinho de como funcionavam as guerras na época da circuncisão. Por que a circuncisão Deus escolheu fazer no órgão genital masculino? Será que Deus queria o genital? Será que era... Enfim, vamos lá, por quê, né? Naquele contexto histórico de Israel, quando nós... Primeiramente eu gostaria de falar para vocês como funcionavam as guerras naquela situação, certo? Por exemplo, nós tínhamos um povo que ia confrontar com outro povo. Essa batalha ela tinha todo um ritual. Na frente do campo de batalha vinham os homens das trombetas anunciando a guerra e a imagem ou algo que representasse o seu Deus. Ou seja, por exemplo, o Deus amonita e o Deus, uma outra deidade cananeia lá, por exemplo. Certo? Vamos dar um exemplo. Os filisteus tinham o Deus deles que era o Dagon. Certo? E colocaríamos outra deidade de outro povo nesse lado. Então, os guerreiros mais viris, os guerreiros mais treinados, os linhas de frente dos exércitos, eles vinham na frente, fazendo a retaguarda de quem ficava lá no fundo. Quem ficava lá no fundo? Eram mulheres, crianças, idosos, pessoas com alguma deficiência, pessoas que teriam que ser preservadas da batalha. Naquela época nós tínhamos muitos povos nômades que vagavam pelo deserto. Então quando eles precisavam passar por algum povo que eles sabiam que eles iriam entrar em campo de batalha, eles resguardavam as crianças, as mulheres, lá no fundo e iam na frente. E aí como que funcionava esse confronto? O Deus do lado esquerdo iria entregar o povo do lado direito em suas mãos. Assim como o Deus do lado direito iria entregar o Deus do lado esquerdo também em suas mãos. Então suponhamos que esse Deus aqui venceu esse povo desse Deus, essas pessoas aqui começariam a adorar esse Deus. Ou seja, o Deus da esquerda, ele é mais poderoso do que o Deus da direita, pois esse Deus venceu esse Deus. Então, o que acontecia? Essas pessoas aqui começariam a adorar esse Deus aqui, por ser um Deus mais poderoso, né? Naquela época existiam muitos deuses,
principalmente na região cananeia ali, tudo era Deus para eles, né? Os egípcios também tinham muitos deuses. E a questão da circuncisão, aonde que entra nessa história? Tinham povos que eles eram muito cruéis, perdão. Como, por exemplo, os amalequitas. Os amalequitas, eles eram um povo que eles não se contentavam simplesmente em vencer a guerra, como, por exemplo, eles tinham que alimentar o Deus deles. Então, naquela ocasião, a virilidade do guerreiro, a potência, os atributos de guerra dele vinha da sua genital. Ou seja, o grande guerreiro, ele era o cara mais viril, o cara mais potente, digamos assim. Então o que os amalequitas e outros povos cananeus faziam, por exemplo? Eles atacavam de surpresa, ou seja, em raras, se vocês forem pesquisar em alguns estudos judaicos, assim, que vocês encontram bastante coisa sobre os amalequitas, raras guerras, raros confrontos, eles batiam de frente. O que eles faziam? Eles vinham na espreita, na retaguarda, pegavam o povo distraído, chegava matando as mulheres, as crianças, os deficientes, os idosos, até chegar nos guerreiros lá na frente, eles já tinham feito um estrago, né? E nessa situação, eles mataram ao longo dos tempos, eles mataram muito judeu. Eles mataram muito judeu. Então o que aconteceu nessa situação? Só um minutinho que caiu a minha Bíblia aqui. Então o que aconteceu nessa situação? Eles matavam os judeus, ou o povo que eles entrassem em combate, e eles eram tão cruéis que eles cortavam as genitais, certo? Eles cortavam as genitais dos guerreiros que eles matavam e levavam ao monte e ofereciam aquilo ali em holocausto ao Deus deles. Então, na mente deles, aquela virilidade dos guerreiros que eles haviam destruído traria mais potência para o Deus deles. Traria mais potência para eles poderem ir para a guerra, para a batalha, e tornava eles um povo mais poderoso, digamos assim. Então aí nós temos uma noção do paganismo que existia naquela região. E aí, se você for lá na segunda carta para Pedro, Deus fala que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então Deus, ele não tem a dimensão, o tempo, o kairos de Deus, certo? Ele é muito mais extenso do que o nosso. Ou seja, Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente, assim como lá no passado. Então a linha de tempo de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. Então quando que surgiu a circuncisão? Foi lá com Abraão. Ou seja, por que Deus estabeleceu a circuncisão com Abraão na sua genital? Por que o povo judeu cortaria a sua parte da glande na genital? Exatamente, porque ele saberia que lá na frente a genital seria o motivo da virilidade dos povos. Então, ou seja, ao 8º dia, todo menino judeu, ele era circuncidado, ou seja, a sua genital, a sua virilidade já estava entregue nas mãos de Deus. Ou seja, o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, já estava à frente nas batalhas que o povo judeu, o povo hebreu ia passar lá na frente. Então, ou seja, quando os amalequitas ou outro povo matavam um judeu, por exemplo, eles não tinham mais como sacrificar
aquela genital para os deuses deles. Por quê? Porque já estava consagrado a Deus. Então o que eu trago para nós hoje com essa mensagem? Quando Deus consagra você, o diabo não tem mais o que fazer. Quando Deus te separa, quando o Espírito Santo te sela, como diz lá em Efésios 1, certo? Quando você tem o selo do Espírito Santo, o diabo não tem mais como fazer gato e sapato na sua cabeça. Então é isso que Deus nos traz de revelação na circuncisão. Ou seja, esse povo é separado. O nosso poder que vem de Deus, o diabo não pode mais botar a mão. Porque nós somos separados, nós somos o povo escolhido de Deus. Então é essa mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje, falando um pouco sobre a circuncisão, o porquê, né? Que Deus não circuncidou a orelha, o nariz, a boca, e sim a região da genitália do homem. Então espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir o máximo para fazer um vídeo breve, porque como eu havia falado nos outros vídeos, eu ainda estou aprendendo a mexer nessa parte do YouTube, certo? Ainda não tenho um notebook para poder fazer um vídeo mais longo, então, como vocês estão vendo, os vídeos que eu tenho feito são bem precários. Eu tenho feito no celular da minha esposa, que tem uma memória um pouquinho melhor que a minha. Então, se eu faço vídeos muito compridos, como aquele segundo vídeo que eu fiz, eles estão difíceis de compartilhar e não estão carregando. Então, nesse primeiro momento, eu estou tentando fazer vídeos mais compactos, vídeos um pouco mais curtos, e expor um pouquinho de uma maneira mais breve, assim, tudo que nós iremos falar. Peço que vocês deixem o seu curtir, o seu não curtir, sugestões, o que você acha que nós podemos melhorar aqui no canal, assuntos que vocês acham que nós podemos abordar, certo? Como eu já disse nos outros vídeos, eu estou tentando botar uma balança, uma espinha dorsal entre o estudo da palavra e a vida com Deus, que elas caminham juntos, né? Nós não podemos nos limitar muito no estudo e esquecer a vida com Deus, e também não precisamos ficar só, ou melhor, não podemos ficar só em vida de oração e esquecer de fundamentos, de base, de princípios da palavra, certo? Eu sou estudante da FAETEL, a Faculdade Teológica. Estou terminando o primeiro... Estou, né, na reta final já, graças a Deus. E sempre vou tentar fazer caminhar junto a teologia e a vida espiritual, certo? Porque elas caminham junto. Então, se nós olharmos hoje, a teologia ela é muito discriminada dentro de algumas igrejas, né? Porque, mais uma vez, o povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas não querem que nós conhecemos a palavra para que nós não viemos a abrir os nossos olhos. Então, assim, ó, nesse vídeo eu trouxe um pouco do conceito histórico da circuncisão, trouxe um pouco do contexto histórico de como funcionavam as guerras de Israel. Eu pretendo, se Deus me permitir, me abençoar, eu quero fazer um vídeo também só sobre as guerras, como surgiram os povos, como que eles guerreavam, quem eram os seus deuses, certo? Pretendo falar sobre os edomitas, os amalequitas, os amonitas, os moabitas, os filisteus, enfim, quem eram os seus deuses, como eles sacrificavam aos seus deuses. Então gostaria de pedir para vocês que vocês me dessem essa força de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, não para fazer volume de gente, mas para que essa mensagem se espalhe, para que essa mensagem possa frutificar na vida de alguém, certo? Então que Deus abençoe a todos, desejo uma ótima semana e peço mais uma vez que vocês me dêem sugestões de assuntos para que nós possamos abordar, de que vocês me dêem elogios, críticas, o que eu posso melhorar, o que eu acho, enfim,
Gostaria que esse canal que está começando, gostaria que ele se tornasse uma família para a honra, para a glória do Senhor. Certo, queridos? Então, Deus abençoe em nome de Jesus.